Eu vou ler uma vez mais. Mateus 25, versículos de 1 a 13, dizem o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros, e diante aos que nos vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheça. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu lendo esse texto, eu sempre sorrio. E eu vou mostrar para vocês por quê. Tem 3 motivos para a gente lidar nesse texto. Primeiro, que eu quero dizer para vocês antes de sorrir, é fruto até de uma conversa que tive na semana passada com o Miguel, que está sentado aqui. Nós conversamos sobre a interpretação de textos bíblicos. É preciso que a gente perceba que algumas pessoas leem um texto como esse quase como se fosse uma ameaça, né? Uma ameaça para o futuro. Mas, na verdade, com a visão de Deus, com a onisciência de Deus, o que Ele nos mostra através da palavra, é aquilo que vai acontecer, porque Ele sabe que será assim. Ele sabe que há pessoas que estarão preparadas para o reino de Deus, estarão preparadas para a volta de Jesus Cristo, e há pessoas que não estarão preparadas. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês, uma experiência de vida, eu fui missionário, vocês sabem disso. No final da década de 80, a gente viajava o Brasil todo pregando o Evangelho, a gente usava a música como meio. E um dos nossos grandes focos era a região norte e nordeste do país, e nós tivemos o privilégio de entrar pela primeira vez naquele lugar chamado Serra Pelada. Deus preparou e reservou um dia lá para a gente pregar o Evangelho para mais de 80 mil homens num campo de aviação que lá havia. E foi pregar um pastor muito simples, e que era um ex-garimpeiro. Ele usava a linguagem daquele povo, e o texto que ele usou foi esse. E antes de pregar, ele cantou sobre esse texto. Eu nunca mais me esqueci, porque eu caí na gargalhada naquele dia, né? Na minha maneira de ser. Eu me lembro do coro que falava mais ou menos assim: Senhor, Senhor, abre-nos também a porta, nós somos filhos e também queremos entrar. Pois nesse mundo de prazer crescente e morta, ninguém falou que a porta ia fechar. E eu caí nós somos virgens pelo mar, né? E eu caí na gargalhada com aquilo, naquela simplicidade. Foi o exemplo que Deus deu para aquele homem, e um mover do Espírito Santo naquela hora, de tanta gente, as lágrimas entregando a sua vida a Jesus. Nunca mais me esqueci disso. E a terceira coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês sabem que essa palavra é de um casamento. Está falando de um casamento, certo? E eu nunca consigo entender porque essa palavra está falando de um atraso no começo desse casamento. E lidando com noivos, eu nunca consegui entender por que as noivas se atrasam no casamento. Qual é o motivo disso? Para que isso? O que isso quer dizer? Nunca me responderam. O máximo que uma noiva virou para mim e disse o seguinte: pastor, eu não sei, só sei que no meu eu também vou atrasar, né? Então é algo que não é explicado, mas é exatamente desse texto que Deus nos traz um sentido para toda a vida. E nessa hora eu volto a esse assunto com a igreja, porque nós já tratamos disso aqui, já pregamos sobre esse texto aqui na igreja, mas é importante que a gente reflita uma vez mais sobre aquilo que Jesus está nos mostrando na constatação que Ele faz através dessa história. Primeiro, é que eu e você precisamos nos lembrar que esse texto está inserido no corpo da pregação de Jesus já em Jerusalém, onde esse evangelho, o evangelho de Mateus, ele fala sobre a instalação do reino de Deus e nos mostra sobre a justiça, nos fala sobre a justiça
do reino de Deus, exposta ali primeiramente no Sermão do Monte. Nos fala que a justiça do reino de Deus precisa se traduzir numa sabedoria que é existencial, que ela precisa ser vivida hoje, aqui e agora, por mim e você, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É preciso que a gente saiba, e o Evangelho de Mateus nos mostra, que a justiça do reino, ela encontra obstáculos. Há obstáculos, há lutas que precisam ser vividas muitas vezes contra o status quo, seja ele interior em você, nas lutas e resistências que você tem a Deus, a Jesus, na ação, na presença de Deus dele na sua vida, mas também na maneira como o mundo vive. Há uma resistência, há obstáculos ao reino de Deus. Mas a gente sabe, e o Evangelho faz questão de dizer, que da ação de Jesus nasce um novo povo. E Jesus está abordando aqui é que esse reino, ele já está instalado, mas a sua concretização definitiva se dará com o retorno. E aí Jesus está convidando a uma ruptura com o conceito antigo de religião, e isso gera conflitos com aqueles que preferem, por exemplo, serem os mantenedores do mal nesse nosso tempo, porque o Evangelho propõe e provoca rupturas com o mal. O Evangelho do Reino de Deus, ele destrói o reinado de morte ou da morte e de injustiça, e é um contrassenso imaginar. E por favor, não julgue quem quer que seja, olhe só para dentro, tá? É um contrassenso imaginar que o Evangelho está sendo colocado ao lado de atitudes e de projetos que são destruidores, que são limitadores, que são subjugadores, que tratam o homem como menor, que discriminam a mulher, que geram preconceito, que procuram gerar ou tratar algumas pessoas como privilegiadas. Mas eu quero que você repare que Jesus diz que o reino dos céus, ele não é como as 10 virgens. Isso é uma coisa que é importante, porque nisso também pode-se gerar preconceitos pela interpretação, mas ele é semelhante à experiência dessas 10 virgens. Diz aí o versículo número 1 que você leu. Essa senhora é muito abençoada. E Jesus explica, faz questão de explicar sobre o futuro. E aí você pega a partir do versículo do capítulo 24, ele falando sobre o princípio das dores. E ao falar do mal, ele diz para cada um daqueles que são chamados por discípulos: cuidado para você não ser enganado. Cuidado para você não ser enganado. No capítulo 24, versículos de 15 a 28, Jesus fala de uma grande tribulação. A partir do versículo 29, ele fala da vinda do Filho do Homem. E a partir do capítulo, versículo 32, do capítulo 24, começam as chamadas parábolas do juízo final. E aí a parábola da figueira nos chama a atenção como discípulos: olha, vocês precisam vigiar, vocês precisam estar atentos. A pior coisa que existe é um cristão, um discípulo que anda a reboque de tudo que lhe é colocado diante, e que não sofre, que não passa, e que não faz uma leitura crítica da sua realidade do que está em volta. Mais do que isso, Jesus fala sobre o servo bom e o servo mau, chamando a atenção não para que eu julgue quem é bom ou quem é mau, mas para que eu tenha vigilância na minha maneira de proceder. E chegamos a essa parábola das bodas ou do casamento. E aqui é importante que você saiba ou se lembre que um casamento judaico, ele era realizado com uma grande festa, com muita gente que vinha de longe, e os noivos eles se trajavam e procuravam se trajar como reis, e a liturgia era muito simples. Na hora que se estivesse pronta, que a noiva estivesse pronta, o noivo saía da sua casa, ia buscar a noiva e se formava uma grande procissão. E é exatamente nesse momento que esse texto está falando, porque essas virgens eram o que hoje a gente chama de damas de honra, que iriam conduzir, iriam estar neste cortejo.
Mas essa hora de buscar era sempre uma grande surpresa, porque dependia de uma negociação da família da noiva. Aqueles que conhecem a história do Antigo Testamento lembram da história de Rebeca e Isaac, que chegou um momento antes de Rebeca sair de casa, que a família pondera com ela: não, Rebeca, não vai não, fica aqui, fica mais um pouco. Era exatamente no momento que precedia o casamento, as bodas. E aí o noivo chegava, a cortejo chegava à casa da noiva para receber, na casa do noivo para receber a bênção dos pais. O sentido aqui, ele é óbvio, né? Jesus é o noivo, isso é muito claro. As virgens são o povo que espera pela volta do Senhor. A demora do noivo é o tempo de espera que estamos vivendo pela volta de Jesus. E o que se confronta aqui são duas atitudes. É uma última atitude de uma culposa tolice, despreparo versus uma meritocracia ou uma sabedoria que se acha meritória de alguma coisa. E aquilo que está se destacando não é o cumprimento das obrigações das madrinhas, seja por negligência, seja por falta de previdência ou de irresponsabilidade. O que Jesus está nos convidando a viver, e é sobre isso que eu quero falar para você nessa manhã, é que nós precisamos viver como vigias em espera. Vigias em espera. E aí, nesse sentido, o texto nos ensina sobre a atitude e a expectativa da fé que é vigilante. O que se espera da fé que é vigilante. E a primeira coisa é fruto de uma realidade que eu quero destacar para você em primeiro lugar, que você vê nesse texto. Falar de lâmpadas sem azeite. Lâmpadas que não têm azeite. Você leu bem, leu 2 vezes. 5 daquelas mulheres tinham um nome e o caráter de virgens. Todas as 10 eram caracterizadas da mesma forma. Todas tinham lâmpadas de verdadeiras damas de honra. Estavam juntas como verdadeiras madrinhas precisavam estar no momento que antecedia esse casamento. Elas atuaram como verdadeiras madrinhas de casamento, acordaram como verdadeiras, foram despertadas pelos mesmos gritos, arrumaram as suas lâmpadas como todas as outras arrumaram, mas algumas o azeite estava acabando. Algumas não estavam completamente prontas. E aqui representa a falta de preparo para viver esta vida, na condução dessa história como discípulo de Jesus, em que precisa estar pronto. E estar pronto não é só estar com a malinha pronta para o dia que Jesus vai viver, que voltar. Estar pronto é manter uma vida que autentica essa fé em Cristo Jesus. Isso é aqui. Um comentador judeu diz o seguinte: sem azeite a lâmpada é inútil, sem amor a devoção é vã. E aí, se você quer aplicar isso à sua vida, é preciso que você entenda que quando a vida não traduz a fé, é lâmpada sem azeite. É lâmpada sem azeite. Quando a minha vida não traduz aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês, falando isso para vocês, isso aí é azeite que vai apagar, se é lâmpada que vai apagar. E aí a gente lembra do velho ditado, que diz que há pessoas que não sabem o que está acontecendo, há pessoas que não veem as coisas acontecerem, e há pessoas que fazem as coisas acontecerem. Isso precisa ser aplicado na consciência que se tem da palavra de Deus e do próprio Jesus e da presença do Espírito Santo na vida. Sabe por que eu estou falando em primeiro lugar? Eu estou falando da falta de percepção do momento em que se está vivendo, desse momento da história, como as coisas estão, como a sua vida está, como as coisas são e como elas precisam ser. Porque vida que não tem plano de voo é lâmpada sem azeite. Vida que não tem projeto, que não tem sentido, é lâmpada sem azeite. Essa pandemia, você há de concordar comigo, está revelando muita gente que abandonou a vida, que abandonou seus afazeres, seus sonhos, seus projetos. A pandemia está revelando muita gente
que nunca se planejou para nada, e aí continua a caminhar mais do que nunca, frustrada, deprimida, chora as lágrimas de quem não sabe o que está acontecendo, porque nunca se preocupou, não bota a culpa no vírus só não, porque se exacerbou, se potencializou a desestruturação da vida pessoal, da falta de critério, da falta de norte. E aqui, irmãos, não é só para quem tem fé, é para quem não tem também, que sofre a vida hoje em dia e talvez se esteja encontrando como inimigo da sua vida uma pandemia, mas o grande fato é que a sua própria vida não tem rumo, não tem estrutura. Dorme e acorda, come, toma banho, se alimenta, mas a vida é muito mais do que isso. Irmãos, é preciso que a gente lembre, é preciso que a gente reflita, que a vida precisa refletir a expectativa que a sua fé tem, e essa fé precisa ser vigilante. Mas eu estou falando também de falta de profundidade, e aqui eu quero falar para você que crê, aqui eu quero falar para você que conhece Jesus, mas vive uma fé que é superficial, que lembra só dos textos principais, sem necessariamente aplicá-los em sua vida. E quando é confrontado com a realidade, eu sei que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem que daqueles que amam a Deus. Mas na primeira situação que vem no meu coração e nas minhas atitudes é desesperança. E aí eu passo a adorar um outro Deus, que não é o Deus que diz tudo posso naquele que me fortalece. E aí muitas vezes eu uso isso como um mantra para me convencer de que isso pode ser verdade, sem que eu exercite a verdadeira fé que diz: foi possível o que aconteceu na minha vida e vai continuar a acontecer, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Profundidade, de ter a coragem de dizer para Deus que duvida, de dizer para Deus que não sabe, de dizer para Deus que não reconhece, ter a coragem de se assumir diante dele, que por mais que você venha ao culto no domingo de manhã, sua vida está destroçada e precisa ser reconstruída, mas para isso é preciso do passo da humildade que diz: eu não consigo, eu não sei, eu não estou aguentando, mas eu espero que o Senhor faça alguma coisa nesta minha realidade. Mas alguma coisa mais nessa falta de azeite que eu preciso pensar. Quando a fé não traz luz para a existência, é lâmpada sem azeite. Quando eu ouço, e hoje até suspirei com os hinos que a gente cantou aqui de manhã, faz tão bom falar, ler, cantar, saber de um Deus que cuida, que protege, que livra do mal. Mas isso precisa trazer luz para a minha caminhada. Quanto mais se precisa, a lâmpada que não tem azeite, não há como iluminar. E eu estou falando de verdades não aplicadas. Para isso, Jesus disse em Mateus 7, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, pode dar a impressão que eu estou jogando com um dia no futebol, eu estou jogando contra um patrimônio, mas não é não. O que eu quero dizer para você é que o objetivo do Evangelho não é conformar você à igreja, conformar você a uma cultura religiosa. O objetivo do Evangelho é que isso se traduza numa vida transformada, na sua vida transformada. E transformada para quê? Para uma coisa que você não quer ser. Transformada para quê? Para que você seja igual a outras pessoas? Não. É transformada para aquilo que você precisa ser transformado. Porque há coisas na minha vida e há coisas na sua vida que não tem jeito, precisam ser abandonadas. Sabe por quê? Porque conduzem você à morte. Porque te fazem mal. Por mais que você julgue que não, eu preciso disso, isso é essencial para a minha vida. E o que Deus faz
faz em nós é exatamente lidar com o querer e com o realizar. Quantas vezes eu não encerro questões em coisas na vida que são exatamente essas coisas que estão me travando, são essas coisas que estão me entristecendo, são essas coisas que estão conduzindo a minha vida em derrotas e me trazendo lágrimas. Jesus e o Espírito Santo dizendo ao seu coração: larga, abandona, deixa um novo dia nascer, deixa o passado passar, vive o novo que eu te proponho. Eis que eu faço novas todas as coisas. E a fé é exatamente dar esse passo, em primeiro julgar, saber da sua impossibilidade, saber que o novo que Deus propõe para a sua vida, o novo momento da sua história, é o melhor que você precisa. Saber que muitas coisas às quais a gente se apega são exatamente as seguranças que a gente julga precisar, mas são exatamente essas coisas que nos tornam menores. E eu e você não podemos nos esquecer da clareza com que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Irmãos, quando você não busca suprimento em Jesus e na sua palavra, o azeite acaba e a lâmpada apaga, como você vê no versículo 8. Quando o suprimento não vem de Jesus na nossa caminhada, não tenha nem dúvida, talvez você possa dar lição, talvez você seja mestre, doutor ou pós-doutor em lâmpada apagada, mas não esteja percebendo que o problema é a falta de suprimento de Jesus, porque uma hora na caminhada, gente, sempre apaga. Esse é o alerta de Jesus para mim e para você. Talvez seja tempo da gente avaliar, porque a nossa lâmpada está dando sinais de esgotamento, término de energia, o término da energia que a mantém acesa. Não se engana não, se não houver busca constante de suprimento, a minha lâmpada, a sua lâmpada se apaga, e ninguém está imune. Isso não é privilégio de alguns não, ou quem sabe, isso é derrota de alguns, isso é para todo mundo. Eu ouço muita gente hoje dizer que está fraca na fé, que se afasta do convívio cristão. A gente pode até dizer, justificar, não, são essas circunstâncias da vida, mas a vida é feita por quê? Por circunstâncias. Não é um tempo melhor ou pior, a vida é assim. E aí a gente precisa se lembrar, como diz aí no versículo 10, das chamadas virgens apercebidas. Na linguagem de Jesus, ele está se referindo àquelas que aceitam a sua palavra e seguem a expectativa da sua volta. E essa expectativa é tão maravilhosa, eu peço a Deus tanto que você não olhe essa palavra só como se eu estivesse remetendo isso para um tempo futuro, e que a gente diz que crê que Jesus Cristo vai voltar, e a gente não confessa, mas tem aquela santa convicção de que vai voltar, mas agora, né? Fala a verdade, né? Mas o que Jesus está falando é sobre manter essa expectativa na ação de Deus. A expectativa de que o presente vai chegar, lembra? Nós estamos chegando no Natal, não é isso? Vai chegar o presente. Papai e mamãe não vão deixar de dar o presente, seja o tamanho que for, é certo, isso é certo. Papai Noel vai trazer esse presente. É certo que vai acontecer esse tipo de expectativa na vida que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa treinar. Minha vida está um bagaço, tenho certeza que Deus vai consertar. Tenho certeza que vai mudar a sorte da minha filha. Tenho certeza que vai mudar. Tenho certeza que Deus vai preservar. Tenho certeza que Deus vai abrir a porta de emprego que eu preciso. Isso não é teologia da prosperidade, não, isso é fé. Porque Deus nos confere o bem. O bem. Spurgeon trata, diz essa palavra, que essa é a mente de gente que é reconciliada com Deus pela morte de Jesus, gente regenerada por Deus, que é ungida pelo Espírito Santo, é apegada ao serviço do Senhor, porque tem a convicção da sua ação. Saiba você que o suprimento de azeite significa essa preparação
para a volta de Cristo e tenha certeza que Ele continuará a agir hoje. Mas esse preparo, irmão, ele é adquirido e vivido enquanto se caminha. Não vai ter uma hora especial que o mundo vai parar, o céu vai abrir, esse teto vai se abrir e vai descer aqui de uma forma. Deus poderia fazer isso, mas não é desse jeito. Deus está falando ao seu coração de uma forma milagrosa. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Ele está falando ao seu coração. E esse preparo precisa ser adquirido por você. Um Jesus que continua a dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A segunda questão que Jesus trata aqui, que eu quero destacar para você, é a questão do tempo na minha vida, do tempo na sua vida. E o versículo número 5 traz uma frase aí que me atrapalha muito. O versículo 5 diz que o noivo, você leu? Não lembra mais, né? O noivo tardou. O noivo se atrasou. O noivo chegou tarde. E aí eu preciso entender a questão do tempo na vida. Porque eu falo muitas vezes isso. O Senhor se atrasou para tratar uma questão na minha vida. Se Deus tivesse chegado antes, se Deus tivesse agido preventivamente, eu não teria enfrentado determinadas dificuldades. Aí eu começo a desenvolver aquela mente doentia que leva a vida com as frustrações ao dizer assim: e se? E se tivesse acontecido isso? E se não tivesse acontecido isso? E se eu pudesse? E se eu não pudesse? E aí a gente desenvolve a maneira que pensamos em relação a Deus. E tem muita gente que está frustrada com a ação de Deus, ou com a falta dela. Tem muita gente que está aí magoada, amargurada, por achar que Deus não agiu, porque Deus a abandonou, porque Deus não amou. E aí a gente precisa lidar com a questão do tempo na nossa vida. E aqui Jesus está falando do suposto atraso da parousia, da palavra né? Que está se tratando desse termo empregado sobre a volta gloriosa de Jesus Cristo no fim dos tempos, para presidir aquilo que será o juízo final. O noivo se atrasou. Como é que a gente lida com o tempo? Eu quero já de cara fazer uma afirmação: Deus nunca chega atrasado. Deus não retarda. Deus não deixa de ver. Deus não deixa de agir. E para entender isso, primeiro, eu vou me recorrer das minhas aulas de grego, de exegese, que o professor sentado aqui. Você precisa entender a diferença da palavra tempo no Novo Testamento. Existem 3 termos que designam tempo no Novo Testamento. O primeiro deles é esse que eu e você estamos preocupados, porque no meu relógio são 16 para meio-dia. O reverendo precisa terminar logo esse negócio aí, porque tem um frango com macarrão. Eu vou comer em casa e já começou a cheirar aqui dentro dele. Eu tenho que fazer um estudo à tarde, tenho que preparar um relatório, e aí você já começou a viajar, começou a pensar no dia seguinte, nos processos que precisa tratar, e a cabeça viaja. É o nosso cronos, é o nosso tempo. É o tempo do dia, o tempo que é cronometrado. É aquele tempo que a gente diz: olha gente, o culto começa às 10h30, vocês estão chegando atrasados. Esse é o tempo, esse é o nosso tempo, que deixa a gente angustiado, que deixa a gente com gastrite, que a gente diz que não vai conseguir cumprir os prazos, e a gente fica sofrendo por isso. Esse é o tempo. E a gente vive o cronos, a gente sofre o cronos, a gente vive ansioso pelo cronos. A gente mede todas as coisas pelo cronos. Você quer ver uma coisa? E aí eu quero falar para as pessoas que são jovens há mais tempo, né? São jovens há mais tempo. Você já não vem com aquela frase que diz assim: o meu tempo acabou. Vocês já ouviram essa frase? No meu tempo eu fazia assim. É sempre como se fosse um passado, porque você determinou sua vida em determinada hora, dia, mês e ano, ela acabou. A partir daí é só
só o resto do resto, não sei nem mais o que é. O Cronos, ele nos atrapalha quando as coisas não acontecem no nosso Cronos, no nosso tempo. E aí a gente sofre. E essa é a fonte do sofrimento em relação a Deus. É quando o tempo de Deus, ele não está conformado com o meu tempo, porque as palavras são diferentes. Cronos é o nosso tempo. Tem um segundo sentido. O segundo sentido de tempo no Novo Testamento é a palavra chamada aion, que é um conceito, uma noção de era, de um período, de uma geração. Vocês há de se lembrar do texto de Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que ele está falando isso: não vos conformeis com esta era, com este tempo, com este aion. Não se conforme achando que tudo que aí está porque tem que ser. Paulo está dizendo para que a gente não assuma a forma desse tempo, para que a gente assuma a forma de cidadãos do reino que vão viver a eternidade. Mas tem uma terceira palavra, que é o grande foco nesse momento que eu quero dar, que é o tempo, que é chamado de kairos, que uma tradução muito simples, o kairos é o tempo de Deus, mas é um momento oportuno, é quando tem que ser, é quando a coisa precisa acontecer. E o grande que não é que o nosso Cronos está em desacordo com o kairos, que esse tempo kairos é o de Deus. O problema é que a gente precisa saber que o kairos é que muitas vezes está desconectado com o meu Cronos, com o meu tempo. E esse problema não é de Deus. Esse problema é meu e seu, em nos aproximarmos dele e percebermos o seu mover. É agora, Senhor. Se não é, dá-me forças. É agora, Senhor. Nunca vai ser. Senhor, muda a minha maneira de pensar. É agora, Senhor. Não me compete conhecer tempos nem época, diz a Deus. E Deus está dizendo para a gente não andeis ansiosos, porque eu conheço todas as suas necessidades, disse Jesus no sermão do monte. Aí você vai pegar no versículo 5 aí, do capítulo 25 que nós lemos. E lá está dizendo: e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Sabe que tempo é esse? Sabe que tardar é esse? É Cronos. A luz dos homens chegou atrasada. Ele está. Que é o exemplo do que é kairos, é o que Jesus falou em Mateus 13, na palavra do joio e do trigo. Deixa crescer junto e até a colheita. E no tempo da colheita, direi ao ceifeiro: ajunta primeiro o joio, atalho e feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Esse é o tempo de Deus. Tem a hora certa. Estar pronto significa estar preparado para uma longa espera. Eu não estou trazendo para você um evangelho triunfalista que diz: sai daqui, todos os seus problemas vão ser resolvidos, você não vai ter mais problema nenhum. Mentira! Mentira! Mas é preciso que você esteja revestido da certeza de que Deus vai fazer tudo no seu tempo certo. Para isso é preciso confiança. É deixar a eternidade invadir o tempo, invadir o Cronos. E aí, meu irmão, minha oração é que a gente possa perceber o tempo de Deus em nossa vida. Eu lembrei de um cântico que a gente canta no tempo de pouco na igreja, que diz o seguinte: é só esperar acontecer, é só continuar a não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, o plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira mais linda, seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, deixa o dono do tempo administrar a sua história. Mas tem uma coisa aqui que a gente tem que pensar, que as virgens nos permitem refletir. É um problema que hoje graça na vida, se eu uso dizer, de quase todo mundo, que é o problema da postergação, de adiar. É
que é o problema da procrastinação. Procrastinação seja na sua vida, mas tem a procrastinação espiritual também. E a gente pode ver aqui no texto uma descrição bíblica de um procrastinador. Está ocupado, elas estão juntas, se vestem como damas de honra, elas têm as lâmpadas, certo, mas deixaram para depois, e aí dizem para elas: cara, vai agora, vai lá no sujeito que vende azeite e compra, e sai de madrugada para poder tentar comprar azeite. Eu me vejo nisso, deixando para a última hora fazer coisas que são fundamentais na minha vida profissional. Eu vejo isso na hora como eu deixo para o último momento decisões que influem nas minhas relações, que influem no meu emocional, no meu psique. Mas eu vejo também procrastinação na execução da minha vida espiritual. Você sabe o que é procrastinar? A gente pode definir procrastinar como um comportamento para adiar algo que a gente tem que resolver, é deixar para lidar com as situações da vida depois. E eu ouso dizer para vocês que a gente conhece o ditado popular que diz: essas coisas o tempo resolve, mas há coisas que o tempo não resolve, eles agravam. E nos relacionamentos eles produzem muita amargura para aquilo que não é tratado. E a Bíblia nos ensina que a procrastinação é exatamente um grande dos males do ser humano. É deixar de tratar a sua vida, é deixar de lidar com a sua relação com Deus, é deixar saber que precisa abandonar, que precisa mudar, que precisa perdoar, que precisa ser perdoado, que precisa cortar a raiz da árvore de amargura, mas diz: não, isso é por uma hora, por outra hora, deixa eu mudar a minha sorte. Procrastinação espiritual, emocional, tem feito muita gente adoecida. E a palavra está me dando para a gente: precisamos aprender a lidar com o tempo, sob a perspectiva de Deus. E se Deus está trazendo à tua mente um coração, alguma coisa que precisa ser tratada, é porque Ele está dizendo que esse tempo é agora. É agora. Lá em casa eu sou perseguido pela minha mulher e pelos meus filhos. Eles me chamam de Zé Tabelinha. E tudo que eu vou fazer tem que ter uma planilha de céu para fazer. Eles me perseguem. Bullying familiar, no caso. As pessoas Zé Tabelinha. E tem muitas vezes que eu procrastino e a minha justificativa é porque eu tenho que fazer a tabelinha. Sem a tabelinha não vai dar. Nós precisamos saber qual é o projeto como um todo. E hoje, mais do que nunca, todo mundo usa essa palavra, projeto. Eu tenho um grande projeto. Na verdade, você tem uma ideia mal formulada. É tempo de você pensar no seu tempo, no momento que você está, que Deus quer fazer é agora. É agora. E Ele fala porque Deus continua a falar. Mas aí uma última coisa que eu quero resgatar do que alguns estão pensando aqui agora, que é o que o texto diz também. É a famosa frase: é tarde demais. Se eu tivesse ouvido essa palavra quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 18, agora o leite já não. É tarde demais. E aí eu queria tirar o foco disso para dizer primeiramente uma coisa que o texto nos mostra: que há coisas na vida que elas não se emprestam. Não se emprestam. Você vai entender o que eu quero dizer. Você poderia questionar nessa palavra o fato das virgens prudentes não dividirem o azeite. Pô, gente, qual é o problema? Você tem azeite, pode dividir comigo o azeite que você tem. Talvez isso seja num surto socialista. A gente sempre acha que tudo se pode dividir. Mas é fato de que se dividissem as lâmpadas, se apagariam e essas bodas seriam realizadas no escuro. E aí, irmãos, o conteúdo disso é espiritual.
suprimento espiritual não vem de outras pessoas para a sua vida. Não espere a melhora na sua casa, nas suas relações, para que a sua vida espiritual seja tratada. Porque não vem dos seus pais, não vem da igreja, não vem de irmãos, não vem de pastores. A responsabilidade é sua. E aqui agora, com muita dureza, eu quero me lembrar do texto de Ezequiel que diz que a alma que pecar, essa não terá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Cada um vai responder pela sua vida no tempo de Deus, as atitudes, as omissões, as decisões e a falta delas. Jesus por isso disse o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Porque vidas precisam ser tratadas. E talvez alguns, como eu já disse, possam ler essa palavra como uma ameaça, mas ela não é. Jesus está constatando a realidade, como as pessoas são e como as pessoas agem. E aí, nesse sentido, não tem como pegar azeite de outras pessoas. E a pergunta que já caminha no final, eu quero deixar para você, ou as perguntas é: quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Que influência tem a sua fé ou a falta de fé em sua vida? Por favor, não tem uma resposta acadêmica, não é? Respondei para você do jeito que você é, do jeito que você entende o que foi falado, porque isso revela como você tem considerado Deus nos seus passos. Se o Deus que você crê, Ele lida com a sua existência, Ele lida com a sua realidade. Que eu posso cansar de vir à igreja, isso não fazer diferença nenhuma em minha vida. Eu posso declarar que não creio em Jesus e continuar com essa minha vida vazia, despencada, vivendo uma verdadeira pandemia emocional, uma instabilidade de sentimentos e de razões que só me fazem crescer. Porque a vida espiritual não existe, porque quem sabe você não a reconhece. Mas, meu irmão, você que se diz cristão, cuidado com a fé, que é ateia, e crê intelectualmente, mas não tem coragem de dar aquele passo na vida que pode dizer: eu ouvi Deus agir, que foi na minha vida. Ou quem sabe falar como Jó disse: eu conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Porque você saiba você que ainda não é tarde, ainda não é tarde, ainda não é tarde para se declarar incompleto, incapaz, impossibilitado, ainda não é tarde para mudar, ainda não é tarde para fazer, para realizar. Não declare por encerrar algo que em sua vida pode começar agora. E aqui eu pergunto: cadê a sua lâmpada? Cadê a sua lâmpada? Eu já contei isso para vocês, eu sinto na enfermagem é uma lâmpada. E minha mãe tinha reclamação de filho, agora eu estou reclamando. Minha mãe tinha umas lâmpadas e meu sonho era ter uma lâmpada daquela. Minha irmã mais velha se tornou enfermeira. Quem levou a lâmpada? Minha irmã. Eu fiquei sem lâmpada, Cláudia. Fiquei sem lâmpada. Mas um dia eu vou achar essa lâmpada na casa da minha. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Cadê a sua lâmpada? Cadê a sua lâmpada? Isso é a sua vida. É a quantidade de azeite que você tem carregado na presença de Jesus na sua caminhada. Eu sou a luz do mundo. Qual é o objetivo da lâmpada? Iluminar. Lâmpada, o objetivo dela é iluminar. Sabe, irmãos? Concluindo, há certas coisas na vida que a gente não adquire de forma instantânea. Elas precisam ser construídas. Esses são os processos.
a gente tem dificuldade em vivê-los. Há certas coisas que nós não podemos obter no último momento, a gente perde, e você tem experiência de derrotas, e depois que o tempo passa, não tem como recuperar. Há certas coisas na vida que não tem como as pessoas nos darem ou nos emprestarem, porque são bens que só o Senhor pode dar. Há certas coisas que não se emprestam, como por exemplo a personalidade. É preciso estar revestido do Espírito Santo. Por isso, eu não posso ser uma lâmpada sem azeite. Eu preciso do preenchimento que só Jesus dá. Eu preciso entender que Jesus age no tempo que precisa agir. Eu preciso estar pronto para a sua santa ação na minha vida. Mais do que isso, não é tarde. Ainda não é tarde. Uma mudança de vida que passa pelo reconhecimento de que Jesus, como Senhor, é seu Salvador. E essa verdade provoca uma mudança na sua vida, na sua caminhada. Abaixa a sua cabeça. Eu queria que você orasse por você nesse momento, pedindo a Deus que nesse momento que você está vivendo, pleno, vazio, triste, alegre, ansioso, frustrado, amargurado, pleno de si, que você pudesse dizer para Deus: Senhor, minha lâmpada precisa ser esvaziada, porque está cheia de tudo, menos do azeite que dá a luz. Então você pode dizer: Deus, minha lâmpada está completamente vazia, não há em mim nem força para encontrar o azeite que vai trazer a luz. Ou quem sabe você possa dizer: Senhor, continua precisando do azeite da tua presença, traz luz para o meu caminho, traz paz para o meu coração.